medrosas, tudo bem? Eu sou a Marcela e hoje eu vou contar pra vocês sobre a história por trás do filme Verônica. O filme Verônica está disponível na Netflix e conta a história de uma garota que resolve se comunicar com o pai através da tábua Ouija. Só que o jogo dá errado e coisas bizarras começam a acontecer com ela depois desse dia. A história por trás do filme é real e eu vou contar ela hoje pra vocês. Como eu já disse anteriormente, meu nome é Marcela e esse é o canal Quilas. Aqui a gente tem vídeos sobre música, vídeos curtos, vídeos longos, brincadeiras, sketches e terror, que é o que a gente vai fazer hoje. Então fiquem com o vídeo e essa história é muito boa. O caso aconteceu em Vallecas, um bairro que fica localizado na cidade de Madrid, capital da Espanha, em um apartamento localizado na rua Luís Marín, onde morava Estefânia Gutiérrez Lázaro, uma estudante de 17 anos, juntamente com sua família. Ela era filha de Máximo Gutiérrez e Concepción Lázaro. Eu só tô falando os nomes aqui que aparecem, tá, gente? Se eu estiver pronunciando errado, me perdoe. Ela tinha 5 irmãos mais novos e, segundo os relatos, ela era quase uma figura materna para eles. A história começa quando o avô da garota, o pai de Concepción, estava internado e bastante doente, sofrendo de uma demência que causava delírios. Antes de morrer, ele teria dito para a neta, algumas fontes dizem que quem teria ouvido era a própria Concepción, a mãe da menina, que ele não tinha conseguido fazer a filha infeliz na vida. Então ele faria isso na próxima. Ou seja, ele queria fazer a filha dele infeliz, não conseguiu, e agora ele vai tentar fazer na próxima vida. Aparentemente, ninguém levou o que ele disse a sério, afinal de contas, ele tinha uma demência. Aquele evento impactou muito a garota, que teria se interessado por ocultismo, fantasmas e outras coisas sobrenaturais. Alguns meses depois, o namorado de uma das amigas de Stefania morreu em um acidente trágico de moto. E ela teve contato pela primeira vez com a tábua Ouija, utilizada para conversar com o recém-nascido. Para quem não sabe, a tábua Ouija, ou tabuleiro Ouija, é um artefato místico utilizado para entrar em contato com o mundo espiritual. A versão original é uma tábua de madeira com as letras do alfabeto, os números de 0 a 9 e as letras sim, as palavras sim, não e adeus. Além disso, o jogo conta com um ponteiro, uma espécie de prancheta pequena. Para jogar, as pessoas sentam em roda ao redor da tábua e todos colocam o dedo sobre a prancheta. Após isso, perguntam se há um espírito no local. Se acaso houver, o ponteiro vai apontar para o sim. Então, os participantes podem começar a fazer perguntas de qualquer tipo, qualquer pergunta. Só que tem um porém. Nós não sabemos como a Stefania jogou, mas eu diria que é muito ruim desrespeitar o espírito, porque ele meio que tem uma noção do que tá acontecendo, sabe? Ele vai se sentir desrespeitado e vai ficar bravo. Ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer deixar o espírito bravo. Não vai ser muito bom, eu diria mesmo. Não vai ser nada bom. Mas tudo bem, né? Então façam pergunta. Então deveriam fazer perguntas racionais, caso jogassem, né? Não joguem. Começa daí. Quer se livrar, não joga. Aí você faz qualquer pergunta, filho. Você pode perguntar o que você quiser e ele vai responder a partir das letras, números e palavras. Para se despedir do espírito, o que é necessário, você precisa pedir permissão para ele. Caso ele diga sim, todos os participantes devem levar a prancheta até o adeus, propositalmente, né? E tirar o dedo e ir embora. Segundo as regras, você nunca deve jogar sozinho ou não se despedir do espírito. E também não jogar em cemitério.
Caso contrário, você será assombrado pelo espírito. Não é muito legal, né? Como eu disse anteriormente, se o espírito deixar, a gente não sabe o que aconteceu e se o espírito permitiu que elas dissessem adeus. Vai chegar nessa parte, eu vou explicar pra vocês. Estefânia, juntamente com mais 2 amigas, resolveram fazer uma sessão de evocação de espíritos na escola onde estudavam. Para isso, elas usaram uma tábua Ouija e um copo. Aqui no Brasil a gente chama de jogo do copo, né? Acontece que quando elas estavam no meio da sessão, foram pegas por uma professora, que quebrou a tábua no meio. A gente não sabe se elas já tinham se despedido, se o espírito tinha deixado elas irem embora. A gente não sabe exatamente nem o que elas perguntaram, se elas respeitaram o espírito. Quando a tábua se quebrou, as amigas de Estefânia viram uma fumaça saindo do copo, que foi inalada pela garota. Nos dias seguintes à sessão, a menina começou a sofrer de insônia, alucinações e crises epiléticas. À noite, ela dizia que via formas humanas sem rostos e cobertas por um manto. Segundo a mãe, que é a principal porta-voz do caso, a filha começou a se comportar como um animal, fazendo sons estranhos e andando de 4 pela casa. Seus pais levaram ela a diferentes hospitais, mas nenhum médico conseguiu diagnosticar nada de anormal. Ou seja, ela estava bem, ela estava saudável. Então, meio que ela não tinha absolutamente nada e estava se comportando muito estranho. Já sabemos o que é. No dia 13 de julho de 1991, algumas fontes dizem que 11 de agosto, mas está dizendo 13 de julho. Então, Estefânia atacou sua irmã Marianela. Depois do ataque, ela caiu no chão e começou a espumar. No dia seguinte, ela ficou inconsciente e foi levada para o hospital Gregório Maranon, onde entrou em coma e posteriormente faleceu. O laudo do legista colocou a causa da morte como, abre aspas, morte súbita, fecha aspas. Mas colocou uma observação de, abre aspas, morte suspeita, fecha aspas. Posteriormente, foi teorizado que ela sofria de epilepsia e surtos psicóticos. Epilepsia, você tem convulsões frequentes e surtos psicóticos, eu não sei explicar. Pesquisem. Após a morte de Estefânia, as coisas ficaram ainda piores. No apartamento de Estefânia. Não, no apartamento da família, né? A mãe de Estefânia passou a ouvir a voz da filha pelos cômodos, assim como uma risada de um homem idoso. Vidros quebravam, objetos mudavam de lugar, cômodos esfriavam sem o menor motivo e as portas abriam e fechavam sozinhas. O foco das coisas paranormais parecia ser no quarto da jovem. Certa vez, sua mãe entrou no local e viu que todos os pertences dela estavam espalhados pelo quarto. Esquisito, né? Afinal de contas, o quarto de Estefânia estava inabitado, ou seja, não tinha ninguém dormindo lá. Será que um dos irmãos tinha entrado lá e bagunçado? Não sabemos. E uma noite, a mãe de Estefânia sentiu algo tocando suas mãos e pés enquanto ela dormia. Outra noite, os irmãos dela acordaram com barulho de alguém batendo nas paredes do quarto. Eu fiz isso com a mão, tá, gente? Ficou muito Fiquem em paz. O pai relatou que uma vez estava brincando com um dos filhos, quando o garoto teria sido arremessado para outro lado do cômodo, sem nenhum motivo, sem nenhum vento, sem nada. Certa noite, todos estavam reunidos na sala, quando a porta abriu sozinha e um vento muito forte entrou, derrubando um porta-retrato da menina. Com uma foto da menina, né? Quando sua mãe pegou a foto, ela ficou chocada ao ver que a foto tinha começado a queimar de dentro para fora. Ou seja, a foto começou a queimar antes do vidro. No dia 14 de outubro de 1992, pouco depois da morte de Estefânia, foi feita uma reportagem sobre a família. No local, estavam presentes também um parapsicólogo, certo? Chamado Tristan Breaker e uma médium. Segundo eles, foi possível sentir uma presença de 2 espíritos, o de Estefânia e o de seu avô. Eles gravaram um EVP, que é Fenômenos de Voz Eletrônica. Traduzindo seria FVE, né? Sigla, mas tudo bem.
Em que o espírito da garota dizia: cuidado com el abuelo, que seria, traduzindo para o português, cuidado com o vovô. Esquisito, né? A médium também teria ficado possuída pelo espírito do avô. E tudo isso foi transmitido por um telejornal, que eu vou deixar aqui na descrição, o link, quem quiser ver, quem tiver curiosidade de saber mais sobre esse caso. Na noite do dia 27 de novembro de 1992, a família Gutierrez resolveu chamar a polícia. O inspetor José Negri e sua equipe chegaram ao local e encontraram a família apavorada na chuva, do lado de fora do apartamento. Enquanto alguns policiais ficavam do lado de fora acolhendo e pegando as informações, pegando depoimento, o inspetor Negri e 2 outros policiais entraram no apartamento. Lá dentro, eles presenciaram a porta de um armário que abria e fechava, barulhos altos vindo da varanda e um lodo marrom que escorria da mesa de cabeceira de Stefania. A coisa mais perturbadora, porém, foi um crucifixo de madeira que foi arrancado da parede quando os policiais estavam lá dentro. Além disso, era possível ver a marca de 3 garras na parede. Tudo o que aconteceu foi descrito no relatório policial, e essa foi a única vez que, em toda a história espanhola, que foi descrita uma atividade paranormal em um relatório policial oficial. Relatório policial oficial. Pouco tempo depois disso, a família Gutierrez vendeu o apartamento e se mudou. Os eventos paranormais simplesmente pararam. Os novos moradores nunca testemunharam nenhum fenômeno inexplicável. Algum tempo depois, a mãe de Stefania foi submetida ao exame psicológico, que constatou sinais de instabilidade emocional, ansiedade e necessidade de atenção, o que poderia indicar que ela tinha acentuado a magnitude dos eventos sobrenaturais. Ela disse em entrevistas que a situação era tão horrível que ela tentou suicídio por não saber o que fazer. Suicídio, tá, né? Complicado. Em 2018, muito tempo depois disso, os irmãos de Stefania, Ricardo e Maximiliano, que na época do caso tinham 16 e 10 anos, deram uma entrevista exclusiva ao jornal El Mundo. Segundo eles, muitas das histórias que circulavam a vida da falecida irmã tinha sido aumentada pelos pais. Segundo eles, a irmã sofria de crises epiléticas e de ausência, na qual a pessoa parece, abre aspas, sair de si, fecha aspas. O problema era familiar, tanto que a mãe dele sofria do mesmo mal. Para eles, não tinha sido nada a ver com uma possessão. Segundo os irmãos, a mãe deles começou a aumentar muito a história e os fenômenos estranhos. Isso foi piorando à medida que os parapsicólogos começavam a frequentar a casa. Eles também achavam que muitas coisas que aconteceram, como a porta da cozinha abrindo e fechando sozinha, tinha uma explicação normal, como vento. Quanto ao relatório policial, Maximiliano disse que seus pais ficaram o tempo todo informando os policiais do que estava acontecendo, o que para eles ajudou a sugestionar. Sobre o barulho alto, o que vinha da varanda, Ricardo disse que tinha sido ele que teria ocasionado a mando da sua mãe. Ele disse que, abre aspas, minha mãe secretamente me pediu para jogar algo no terraço para impressionar mais a polícia. Peguei uma pedrinha que estava na sala, fui até a sacada e quando arremessei, ela atingiu em uma dispensa de ferro que tínhamos no terraço. Esse som foi o que os agentes ouviram de fato e ficou refletido no relatório. Fecha aspas. Após a morte de Stefania, seus irmãos, inclusive os mais novos, relataram que sofreram muito bullying na escola. Em 2017, o diretor Paco Plaza, responsável pela franquia REC, escreveu e dirigiu o filme Verônica, baseado no caso Valescas. O filme foi bastante elogiado e chegou a ganhar alguns prêmios na Espanha, como o Goya Awards, considerado um prêmio mais importante do cinema espanhol. O filme é bem fiel aos acontecimentos e, segundo os irmãos de Stefania, eles foram consultados e deram uma aprovação ao roteiro. Agora eu vou dar a minha opinião sobre essa história,
que é muito louca, gente. Caso vocês queiram não entender, mas não sei, caso vocês queiram ver o filme, tá disponível na Netflix e é maravilhoso. Eu recomendo muito, é muito legal. Mas, enfim, sobre o caso, eu acho que realmente aconteceu algo de paranormal, mas os pais devem ter aumentado pra caramba. Porque, segundo os irmãos, a Estefânia tinha alguns problemas psicológicos e físicos, no qual dificultavam a vida dela. E provavelmente alguns dos acontecimentos, como ela atacar a irmã, como ela saindo de quatro, poderiam ter sido relacionados com esses problemas que ela tinha. Acho que problemas não seria certo se falar, mas tudo bem. Eu acho que realmente aconteceu alguma coisa paranormal ali, porque os parapsicólogos e etc. sempre falavam que tinha uma presença. Gente, eu vou deixar a fonte, canal, o lugar que eu achei essas informações na descrição, assim como o vídeo dos parapsicólogos indo na casa de Estefânia. Tudo aqui na descrição, tá, gente? E eu acho que realmente aconteceu alguma coisa paranormal. Tanto que tá escrito no relatório policial oficial, né? Como é que chama? Tipo, lodo saindo do armário, da cômoda, as coisas bagunçando, sendo jogadas de lugar, essas coisas. Enfim, eu acho tudo muito esquisito e realmente acho que tinha alguma coisa de paranormal acontecendo. E relacionado ao Ouija, como eu já disse anteriormente. Eu acho muito isso. Mas também, muito provavelmente, os pais aumentaram muita coisa. Aquela coisa do irmão ter sido jogado na parede. Eu acho pouco provável. Acho assim. Mas tem alguns acontecimentos que eu acho estranho. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Pra dar uma força pra gente, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, que assim você consegue acompanhar a gente, ajudar e ser notificado toda vez que sair um vídeo aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário ajudando, elogiando, criticando, seja lá o que vocês queiram falar. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso. Boa noite, bons sonhos.